Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Raíssa, jornalista da Memória da Eletricidade, e essa é a 11ª live que a gente faz aqui no Instagram da Memória. Essa série nasceu com o objetivo de ajudar a gente a enfrentar esse período difícil que a gente está vivendo com a nossa melhor arma, que é a informação. Essa live faz parte da nossa programação fixa de todas as segundas, quartas e sextas, sempre às 4 da tarde. E hoje a gente vai falar de economia. Os 7 pontos para pensar a crise econômica causada pelo Covid-19 é o nosso tema de hoje. E a gente vai falar um pouquinho, vai comparar essa crise com as outras crises, como a de 29, e vai falar também um pouco sobre os impactos econômicos das outras pandemias que a gente tem na história. A gente vai tocar também no que a gente está fazendo no Brasil e no mundo para enfrentar essa crise no campo econômico e um pouquinho do que a gente vai encontrar, dos cenários que a gente pode encontrar no futuro. E quem vai conversar comigo hoje é o Beto Saadia, já estou vendo o convite dele aqui. Oi, Beto, boa tarde, tudo bem? Oi, Raíssa, tudo bem? Consegue me ouvir? Consigo, perfeitamente. Pessoal de casa, tá tudo bem? A internet está ok para vocês? O áudio? Para aqui tá legal. Esperar o... Acabou de me ligar uma Pois pessoa é, aqui agora, mas eu também, já. que às vezes dá uns probleminhas no início, e a gente já pergunta para não ter que atrapalhar a nossa conversa depois. Tá. Para mim eu te escuto legal. Você consegue me ver legal também? Sim, tá tudo bem. Pessoal, quem está assistindo pode dar esse feedback pra gente? Tá tudo bem? Bem, eu acho que tá, porque normalmente quando tem algum problema eles já avisam a gente. Beto, além de 20º infectado pelo Covid-19 no Rio, quem é você? Conta um pouquinho da sua formação, com que e onde você trabalha. Pois é, Raíssa, eu tive, na verdade, o azar de ser um dos primeiros oficiais, né? Porque a gente Uhum. não está testando todo mundo. E eu voltei de um lugar que eu acreditava ser um lugar de risco, de viagem, e não achava que eu estava infectado. Mas só fui fazer o exame porque a empresa exigiu, com razão, logicamente, que eu fizesse isso para poder retornar. E os médicos acharam, eu fui fazer o exame numa ocasião, no início de março, que ainda estava relativamente tranquilo a situação, então foi bem fácil, os hospitais estavam vazios. E aí a surpresa negativa de contrair, de dar positivo, né? E aí começou aquele isolamento, tudo, tá tudo bem, eu não fiquei, eu tive sintomas leves assim. Infelizmente, outras pessoas não reagem da mesma forma, né? E é isso que a gente está vendo aí. Não tem muito o que falar. Assim, eu espero te agradecer também pelo convite, né? Espero poder dar alguma luz assim dentro de um cenário tão incerto e tão escuro. Espero que eu possa contribuir aí com algumas informações um pouquinho além do que a gente tem visto nos jornais, para Com tentar certeza. A trazer ideia é a gente se alguma luz. aprofundar, né, um pouquinho. É, Então, eu sou sócio de uma empresa chamada BR Advisors. A BR Advisors, ela assessora clientes, pessoa física e pessoa jurídica, nos seus investimentos. Hoje, a BR Advisors, temos 15 mil clientes ativos e a gente ajuda nossos clientes somados, todos têm uma custódia que hoje já passa 2 bilhões de reais, tá? Temos escritório em São Paulo, em Belo Horizonte, nas principais capitais, e somos um afiliado da XP Investimentos. Tá? A XP Uhum. Investimentos, junto com a BR Advisors, fomos pioneiros numa missão que é ajudar o brasileiro a investir melhor. Tá? Porque no Brasil, como é diferente de alguns países mais envolvidos, o brasileiro tem no banco uma referência de investimentos. E apesar da gente ter os melhores bancos do mundo, os bancos brasileiros são os melhores bancos do mundo, a gente tem essa missão de
os bancos brasileiros não são, a gente acredita que eles não são o melhor veículo para você investir, mas eles são o melhor veículo para você fazer atividades bancárias, pagamentos, cartões, transferências, seguros e empréstimos e créditos em geral. Para investimentos, nos países desenvolvidos, isso já é feito de forma independente. Então, a XP Investimentos ela foi pioneira em criar uma plataforma independente, linha branca, onde você pudesse ter num só lugar todos os tipos de fundos de investimento e produtos financeiros. Tá? Os nossos clientes vão desde aquela pessoa que está poupando para aposentadoria, e aí seriam fundos de previdência, fundos tradicionais, até aquele cliente mais arrojado que lida com a bolsa de valores. Então a gente recebe todos os perfis de risco e de cliente com diferentes objetivos e prazos. Tá? Esse é um pouquinho, consegui resumir aí um pouquinho do que eu faço. A gente assessora o recurso poupado dos clientes, é isso. Poxa, Beto, muito legal. Eu acho que vai ser super interessante então, essa sua experiência para trazer para o tema que a gente tem hoje, né, que é de pensar os impactos econômicos que essa pandemia trouxe para a gente num cenário Brasil e no cenário mundo também. Aí eu trazendo primeiro essa primeira pergunta, a gente sabe que a crise causada pelo Covid-19 é uma crise que começou na saúde, mas que se alastrou para as outras áreas, como a economia. E assim, pensando num raciocínio muito rápido e muito superficial, a gente associa essa crise à nossa dificuldade produtiva, né? A gente está menos nas ruas, a gente está menos no trabalho, a gente está consumindo menos. Mas é só isso? Quais são as outras características dessa pandemia que está nos levando para a maior recessão em 90 anos, segundo as projeções do FMI? É isso. Eu acho que o FMI está bem assertivo mesmo, tá? Eu confio nesse horizonte que o FMI desenhou. De fato, a crise é bem séria e, como você colocou uma palavra que diminuiu, na verdade. O que aconteceu nessa crise de isolamento é que, se houvesse uma diminuição, não seria tão grave, mas o isolamento ele é uma interrupção total de algumas cadeias de produção. Tá? É a primeira vez na história que a gente está vendo uma cessão generalizada das atividades. Tá? Ou seja, como você falou, um isolamento social causa uma parada completa do sistema produtivo. Não é uma parada menor, nem que tenha diminuído. Em alguns setores da economia, isso parou e parou por completo. Então, como isso nunca aconteceu, é como se a gente... Sabe aquelas teorias científicas que tinham nos filmes de ficção científica, de que você congelava um corpo para ressuscitar ele daqui a 50, 100 anos? Uhum. É isso que a gente vai ter que fazer na economia. Tá? A gente não colocou a economia de coma. Tá? Quando você coloca alguém de coma, algumas funções vitais dessa economia continuam funcionando, de forma que é mais fácil você retomar a economia. O que a gente está fazendo agora é uma coisa que nunca foi feito na história, que é, de fato, estancar a economia a zero. Tá? E aí os desafios são esses. Como é que você retoma uma economia que foi congelada depois que tudo isso acabar? E aí poxa, as pessoas podem perguntar, mas a gente já não teve guerras mundiais, a gente já não teve desastres naturais, isso foi feito de alguma forma. Então, na verdade, quando você tem esses tipos de evento, em muitos dos casos, a economia não só não para, como ela se acelera. Porque quando você tem uma guerra, por exemplo, você precisa de uma atividade econômica tão intensa para financiar essa guerra, que a roda da economia está girando, continua girando. Quando você tem um desastre natural, por exemplo, você precisa de uma atividade também mais intensa para fazer a reconstrução daquela região ou daquele país. Então, um desastre natural, em 3, 4 ou 5 dias, a economia não só já retomou, como há uma necessidade gigante de reconstrução, e isso acaba gerando uma renda e um efeito multiplicador que em nenhum momento você parou a economia. Aqui, a gente está falando em pelo menos 30 dias de um congelamento total de algumas atividades econômicas,
principalmente as atividades de serviço, e a gente realmente tá com essa missão para frente. Dois agravantes. A gente está num mundo globalizado, esse é um diferencial, então isso não ocorreu só num país, está ocorrendo no mundo inteiro, então isso também é mais grave, porque se isso ocorresse num só país, a própria roda da economia gerando em outros países faria esse país que parou ressuscitar mais fácil também. E eu acho que são dois aspectos importantes. Tem o preço do petróleo também, que caiu bastante, que eu acho que vale a pena a gente falar isso um pouquinho mais para frente. Com certeza. E agora trazendo para uma perspectiva histórica, né, que eu acho que é o que o nosso público mais, mais gosta e mais tem esse approach. Não é a primeira vez que a gente tem que uma pandemia impacta dramaticamente a nossa vida em sociedade. Na gripe espanhola de 1918, um quarto da população foi infectada e entre 17 e 50 milhões de pessoas morreram. Quais são as similaridades e as diferenças que a gente pode traçar com o Covid-19 com as pandemias do passado? E quais os aprendizados acumulados que a gente tem em relação ao enfrentamento dessas crises no campo econômico? Perfeito. Teve um grande erro, na verdade, no fim de fevereiro deste ano, porque justamente o que fizeram, o que fez o mercado? Quando veio a Covid na China, o que o mercado fez? Ele justamente fez essa perspectiva histórica, esse apanhado histórico do que aconteceu nas outras gripes. Então eles pegaram a gripe espanhola, pegaram as gripes no início da década de 90, H1N1, a influenza, pegaram os Covids iniciais, tiveram dois, né, que foi o SARS e o MERS, no Oriente Médio o MERS, na China o SARS. Então eles olharam para isso tudo e falaram, caramba, não aconteceu nada com a economia. De fato, mesmo nos locais onde foram afetados, não houve, de fato, uma crise global. Primeiro porque os países não eram, a economia não era global, como é hoje. Segundo porque, em alguns casos, por exemplo, pega a gripe espanhola, por exemplo. A gripe espanhola ela só veio à luz novamente depois da década de 90. Ela era uma gripe esquecida, na verdade, porque ela provavelmente foi até resultado da Primeira Guerra Mundial. A imprensa, na ocasião, estava cobrindo a Primeira Guerra Mundial. Então, a gripe espanhola foi uma gripe que a gente chama de gripe esquecida, e ela foi retomada na década de 90 como assunto. E aí vieram essas outras gripes dos anos 2000, que foi a SARS e o MERS. De fato, as economias estavam numa situação completamente diferente de hoje. Resumindo, qual é a situação de hoje? Uma situação de trânsito de pessoas globalmente, uma situação de uma dívida no mundo que ultrapassa 150 trilhões de reais e uma taxa de juros negativa, resultado de um monte de estímulos fiscais que foram dados no passado, que fizeram a gente chegar num ponto muito delicado do mundo, e aí vem uma gripe que pode até ser uma gripe igual às outras, e causa um estrago completamente diferente. Tá? Quando você estuda crises econômicas, você precisa estudar duas coisas. O que causa a crise? E dois, como é que está a saúde daquela economia? É que nem um vírus e um corpo e a imunidade de um paciente. Às vezes o vírus é forte, mas a imunidade daquela pessoa está boa. Às vezes o vírus é fraco, mas a imunidade está fraca, esse vírus vai causar uma situação grave. Então você pode ter os mesmos elementos na economia, numa situação onde não tenha causado absolutamente nenhum impacto. Aí vem esse mesmo vírus, que de fato o vírus é bem parecido, não, ele tem o mesmo nome, ele é bem parecido. Alguns podem argumentar que ele tem algumas diferenças, lógico que tem, mas não é substancial a diferença a ponto de causar o que causou. Então, quando você estuda a crise econômica, você tem que estudar como está o gatilho, o que causa a crise e como está a economia. Se você pegar grandes do país em si, entendeu? Você consegue me ver ou continua com a internet?
Voltou agora. Acho que voltou. Eu saí do Wi-Fi que chega um momento que dá o pane no Wi-Fi de todo mundo. Eu botei agora no 4G, eu espero que vá. Beleza. Desculpa, você pode continuar. Eu estava falando dessa questão mesmo da imunidade da economia versus o que causa uma crise. Sim, Resumindo, assim, nessa analogia, a situação que ó, o Covid-19 encontrou na imunidade da economia de hoje, que é uma economia muito mais globalizada e dependente dessa transferência de capitais entre os países, foi muito mais suscetível para colocar de cama essa economia. exato. E aí, a gente tem uma frase em economia e investimentos que é o seguinte: não importa o tamanho da faísca, o que importa é quantos litros de querosene você tem na sala. E quando a economia está numa situação fragilizada, qualquer gatilho é um gatilho para a crise. Então, é uma opinião um pouco mais pessoal, não é uma opinião de todos, que, na verdade, uma desaceleração econômica e uma eventual recessão já estava na pauta, já estava previsto, mas, de fato, o vírus vem e acelera de uma forma aguda, como foi tudo que está acontecendo até então. Os mercados financeiros, no finzinho de fevereiro, eles estavam super otimistas. A Covid já tinha começado na China e estava numa fase de desaceleração da curva de infectados na China. Todo mundo achou que o negócio ia acabar, ia espalhar por alguns países, mas não ia dar em nada. O que estourou uma bomba mesmo foi a Itália. Foi o que aconteceu na Itália, que as pessoas e começaram a refazer a conta do quão sério isso estava começando a ser. Porque eles. Beto, você está me ouvindo? Acho que se você puder, se tiver ok já para reconectar, você pode me convidar aqui, a gente fica aguardando você. Já convidei ele. Vamos ver se agora vai. Oi, Beto, tudo bem? Acho que a gente teve Voltamos um novamente. probleminha com a sua internet agora. Agora foi a minha. Eu que já estou no 4G agora. Vai dar certo, vai Tentar. dar certo. Beto, Mas o vamos papo tá bom. retomar. Sim, tá ótimo. E a gente não tá nem na metade dessa conversa. Você estava falando um pouquinho da suscetibilidade da nossa nova economia, da organização econômica que a gente tem hoje, e aí deu essa travada. Tá. Onde é que eu parei? Ah, de como a crise ficou aguda quando pegou a Itália. Porque foi aí que os mercados voltaram todos para suas mesas, de novo, e começaram a refazer toda a conta que haviam feito, no sentido de o que ia acontecer se isso se espalhasse pela Europa e pelos Estados Unidos. E isso e aí os mercados degringolaram de uma forma completa. E aí começa o desenho de acontecer tudo que vocês estão vendo aí, porque isso não ia acontecer se na Itália. A Itália foi o grande sinal vermelho de alerta para os mercados financeiros, entendeu? Entendi. Agora eu quero puxar um outro ponto para dessa conversa, que é em relação às outras crises que a gente já enfrentou, crises econômicas, puramente econômicas, como a de 29 e como a de 2008. Quais são as similaridades entre essa crise que nasce na economia, já nasce na economia, e uma crise que nasce em outra área? E quais são essas diferenças na hora desse enfrentamento no campo econômico?
Como é que a gente, do Perfeito, jeito que cura essas doenças que a gente está chamando, essas crises, é o mesmo dos dois tipos de crise? perfeito. Então, você citou bem duas crises, que é a 1929 e 29 e a crise de 2018, que muitas pessoas já viveram, sabe? Elas, no campo da teoria econômica, quando se aprende nas faculdades e quando se aprende introdução à economia, você aprende essas crises como duas coisas, dois enfrentamentos completamente inversos em relação ao que fazer com uma crise, tá? Porque o que foi feito na verdade, foi feito exatamente o contrário na outra crise e a gente aprendeu muito com isso, tá? Não significa que os governos e o Estado têm a solução para a crise, no sentido que eu vou explicar mais tarde, que é o seguinte: em 29, qual era o que se entendeu como papel dos Estados, tá? Ambas as crises começaram de forma muito parecida. O gatilho delas foi no mercado financeiro, mais especificamente no mercado de ações, na bolsa de valores, tá? O gatilho, não é a causa da crise. Então, foram duas crises que tiveram seu gatilho muito parecido. As causas também foram parecidas. Os Estados Unidos. Bom, ambas começaram nos Estados Unidos. O país vinha de uma exuberância econômica muito relevante. No sentido, em 29 você tinha aquela coisa do taylorismo, era um mundo pós-Primeira Guerra. Então a economia estava crescendo, as empresas estavam se alavancando, o governo dando estímulos, uma liberalização excessiva na economia. Assim como 2008 também, você teve estímulos muito parecidos, obviamente mais modernos, mas muito parecidos. Então a economia se encontrava numa situação. E aí, de repente, as bolsas começam a cair e aí se descobre que muitas empresas estavam de forma despreparadas para uma situação como aquela. Tá? O que fizeram em 29? Cara, nada. Era esse o manual. O que o Estado fez em 29, o que uma família, o Estado agiu como uma família doméstica age quando uma esposa ou quando o marido perdem um emprego. Eles simplesmente economizam, que é o que tem de se esperar quando alguém perde uma parte da renda, se você é uma família doméstica, né? Se você é uma família que uma parte da pessoa perde emprego, você vai economizar na luz, você vai vender, eventualmente, se precisar, alguns bens da sua casa, você vai economizar em restaurante. E se acreditava, na ocasião, fazendo um resumo bem teórico, assim, que esse era a melhor saída. Não se tinha na cabeça esse estímulo anticíclico que existe hoje, né, do governo justamente fazer o contrário do que as empresas estavam fazendo. Então, essa foi uma opção que causou um desastre na economia e que mesmo quando se percebeu, estou falando em 29, né, mesmo quando se percebeu, uns 4 anos depois, com o chamado New Deal, né, que aí sim veio um estímulo monetário, ali, 4 anos depois, é muito tarde, você chegou a quase 20% de desemprego nos Estados Unidos. Não se tinha esse número exatamente, não, era difícil, não tinha. É uma estimativa, tá? Não é um dado. Não se media desemprego naquela época. E praticamente os Estados Unidos nunca chegou de novo nesse nível de desemprego, tá? Em 2008 foi completamente o contrário, tá? Em 2008 o governo não só colocou o que tinha e o que não tinha, sabe? Ele falou, é o chamado whatever it takes, custa o que custar, a gente vai imprimir dinheiro para o resto da vida, infinito, que precisar a gente vai salvar a economia. Então em 2008 o governo agiu assim, deu certo, tá? Passados 10 anos, todo mundo está reavaliando. Deu certo? Cara, deu certo. Isso tem efeitos colaterais? Tem. Tem muitos efeitos colaterais, mas assim, não tinha fila de sopa nas ruas. O desemprego, obviamente, não chegou em níveis acima de 15% nos Estados Unidos. As pessoas não. Os níveis de pobreza ficaram relativamente estáveis. Então você estancou o pânico, deu certo. E quais são os efeitos colaterais? Muita dívida.
e um negócio muito louco, que os economistas ainda estão tentando entender, que é taxa de juros negativa, que é uma coisa peculiar na economia. Como é que um país tem uma taxa de juros tão baixa, que chegou a zero, esse estímulo, e o governo querendo estimular mais, principalmente os governos da Europa, falaram, não, dá para fazer um pouquinho mais, vamos deixar essa taxa de juros negativa, para estimular ainda mais a economia. O que é taxa de juros negativa? É você pegar um empréstimo no banco de R$ 1 milhão para comprar para um financiamento imobiliário e depois de 10 anos você devolver R$ 900 mil. Isso que é esse o estímulo que o governo estava dando para a economia. Então, é isso que aconteceu e é esse manual que a gente está repetindo agora com a Covid. E agora, não é só os Estados Unidos que aprendeu, os Estados Unidos já tinha aprendido, mas agora parece que o resto do mundo todo aprendeu. E é aí que está acontecendo o que a gente está vendo no Brasil, que é uma política anticíclica muito grande, num país que não pode, que já vinha de uma dívida alta, está chegando a dívida recorde, taxa de juros baixa num nível recorde, e está fazendo de tudo, desde FGTS, cadastro único, merenda escolar, manter merendas, enfim. Beto, você começou a falar um pouco desse tratamento, né? De como é que a gente resolve, enfrenta essa crise econômica. E aí eu queria que você expandisse isso. Qual que é o papel do Estado e dos bancos nesse momento? Quais são as principais formas de enfrentamento dessa crise que estão sendo desenvolvidas hoje? Perfeito. No caso do Brasil, tá? Você tem são mais de 60, 70 linhas de estímulos, tá? Mas como é que você pode dividir essas linhas? Em 3 partes, para ser bem teórico. Pessoas, né? Nós, eu, você, pessoas físicas, né? Consumidores e tal, empresas e bancos, tá? Essas são as 3 linhas de estímulos que estão sendo dadas. Então, em relação a pessoas, a gente está falando basicamente daquelas mais afetadas, que são as pessoas de rendas mais baixas, autônomos e pessoas ligadas ao setor de serviço. Basicamente é isso. Obviamente, todo mundo... Quando você estimula uma economia, você não pode somente escolher um setor para estimular, porque a economia é uma engrenagem. Se qualquer um para todo mundo. Então você precisa atacar todo mundo. Você precisa atacar os mais pobres, você precisa atacar os bancos, que o Brasil ele é muito bancarizado. Então os bancos são fundamentais. Os bancos não estão com problema, tá? Como estavam em 2008 nos Estados Unidos. Aqui a crise não começa nos bancos. Em 2008 quebrava um banco por dia lá nos Estados Unidos. Aqui os bancos estão hiper saudáveis. Mas você precisa dos bancos como um polvo, como se fosse um polvo com seus braços que financiam toda a economia. Principalmente a Caixa e o Banco do Brasil são 2 engrenagens importantes para fazer esse dinheiro chegar e chegar rápido nas pessoas e nas empresas, né? Então você precisa disso. O Brasil é um país muito bancarizado, um modelo mais europeu, é diferente um pouquinho dos Estados Unidos, que usa mais o mercado de capitais. E no caso das empresas, é lá que você garante todos os empregos. Então, teve o lance da redução de jornada, você tem a questão do seguro-desemprego, o saldo do FGTS, você tem que atuar em todas as áreas, senão qualquer engrenagem que fica de fora, a máquina toda como um todo cai, entendeu? Entendi. A gente falou do passado, um pouquinho do que está sendo feito hoje, né? E aí eu queria que a gente fosse agora, avançasse um pouquinho para o futuro. Um estudo de Harvard aponta que as medidas de isolamento social com medidas mais ou menos restritivas, ela vai ser necessário até 2022. E na área econômica, como é que fica essa perspectiva de recuperação? E qual que é a diferença dessas previsões para os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos? Perfeito. Um ponto importante é o seguinte: rola essa discussão e esse debate do que é melhor, né?
se é o isolamento curto e você ter eventualmente menos mortes no sistema de saúde, ou se é você soltar a economia e eventualmente evitar uma depressão econômica. A primeira resposta, esse debate é o debate mais intenso, suscita aí paixões políticas e tudo mais, e eu acho que é muito difícil você avaliar qual é o impacto econômico disso, de uma coisa que nunca aconteceu no mundo, tá? Eu não tenho a resposta do que é melhor, se é melhor o isolamento exagerado, ou se é melhor você aos poucos fazer um isolamento, essa coisa que eles falam de horizontal com vertical, eu não sei o que é melhor, mas parece que a sociedade, os governos, as instituições e as pessoas escolheram o isolamento, tá? E aí, nós como assessores financeiros não temos que dar opinião, assim, quando a gente se senta de frente com o cliente. Não é nosso papel necessariamente dar uma opinião. Nosso papel é tentar entender o que foi escolhido e tentar fazer o cálculo do prejuízo disso. Então parece que escolheram isolamento, que pode ir até o fim deste mês, mas já vi que em alguns lugares já está se estendendo para metade do mês seguinte, de maio, no Brasil, no caso. Então nosso papel não é dar opinião, nosso papel é calcular o quanto vai custar isso para a economia. Tá? E aí eu te respondo o seguinte, isso é bem grave, a gente está caminhando por uma situação em que uma situação de dívida no Brasil que a gente praticamente nunca esteve. É óbvio que tem uns atenuantes, assim, que a nossa dívida não é hoje em dia mais tão cara, porque a nossa taxa de juros está muito, 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 muito baixa. Então, a gente tem uma dívida muito alta, mas a rolagem dessa dívida não é tão cara. Você consegue pegar dinheiro emprestado mais barato do que se pegava 2 anos atrás. A gente caminha para essa situação e a gente caminha para uma situação de um desemprego também muito alto, que pode chegar em níveis praticamente recordes, como nunca se viu no Brasil. Talvez em alguns momentos da década de 70 e de 80 você tenha visto isso. Mas, consegue me ouvir? Voltou agora. Sim, sim. Mas a gente caminha para essa situação de 15% mais ou menos de desempregados. E aí isso preocupa um pouco, porque a pobreza no Brasil e em todo o mundo, ela é uma geradora de desigualdade muito grande. E todas as crises naturalmente já são geradoras de desigualdade, tá? Muito mais do que momentos de crescimento. Se você pega o isolamento, é um agravante ainda maior, porque é um gatilho ainda maior para você ter essa desigualdade, porque quem está trabalhando e quem continua a trabalhar hoje é o trabalho intelectual que consegue se adaptar ao home office, tá? Então, os autônomos e as pessoas de renda menor, essas vão sofrer mais por uma questão exclusiva do isolamento. Então, isso é um gatilho ainda maior que a gente tem que observar na economia, porque situações de desemprego muito alta misturado com desigualdade, a gente sabe o que acontece. A gente sabe que as pessoas vão para a rua, a gente sabe que isso tem instabilidade política, e as pessoas vão para a rua reclamar, as pessoas vão para a rua reivindicar o crescimento da economia. Então isso causa uma instabilidade grande e a gente tem uma preocupação também com inflação. A inflação hoje ela não é uma realidade do brasileiro, já faz muito tempo. A memória inflacionária do país já acabou. O que eu falo memória inflacionária? A galera que está hoje no mercado de trabalho não é mais, na sua maioria, as pessoas que vivenciaram a inflação. Isso que eu chamo de memória inflacionária. Tá, né? Então, hoje a gente está numa situação, obviamente no curto prazo não vai ter inflação, é muito difícil que isso ocorra, é praticamente impossível, mas conforme, se você ter algum tipo de recuperação da economia no futuro, mesmo que pequena, as cadeias produtivas estão destruídas. Então, você tem pouca oferta para superar essa demanda, e tem a questão do câmbio. O dólar subindo do jeito que está, pode ser um gerador de inflação para a gente no futuro, e toda essa situação no país
faz com que dinheiro saia do país de investimentos, e aí faz com que o dólar suba. Então, esse é um gatilho muito ruim para a economia. E aí você me perguntou uma coisa muito importante. Qual é a diferença do Brasil, e aí eu coloco o Brasil como todos os países emergentes, obviamente, tira a China, né? Tem gente que considera a China país emergente nas tabelas, assim. Óbvio que a China não é país emergente. Apesar dela estar crescendo como emergente, ela não é país emergente, ela é uma potência. Então tira a China e tira a Coreia do Sul, tira os países asiáticos, tá? Bota a África, bota a América Latina, e basicamente isso, você fala o seguinte, qual é a diferença desses países emergentes para potências? A diferença é que a gente tem moeda fraca. O Brasil tem uma moeda fraca. Então, os Estados Unidos com uma dívida alta, ele pode se dar o luxo de ter uma dívida alta, ele pode se dar o luxo de imprimir dinheiro, porque o dólar é uma moeda forte e todo mundo vai querer. Na verdade, nessas crises, o que acontece com o país de primeiro mundo é que a moeda dele se valoriza. Mesmo que os Estados Unidos entre em crise, os Estados Unidos é tão importante para o ciclo global que quando ocorre uma crise lá, a moeda dele se valoriza, né? É o flight quality que a gente chama, né? A moeda vai para países mais seguros, mesmo quando acontece uma crise nos Estados Unidos, isso impacta o Brasil mais do que o próprio Estados Unidos é impactado, tá? Então, no Brasil é diferente. No Brasil, quando acontece uma crise como a que a gente está vivendo agora, sai muito dinheiro do país. O nosso dólar, o real versus o dólar se valoriza muito frente ao real, e isso atrapalha demais a nossa economia, porque esse é um gerador de inflação e de pobreza. Então é bem diferente a recuperação dos países. O que vai acontecer agora é uma desigualdade que a gente chama de desigualdade entre países. É uma desigualdade diferente. É uma desigualdade de países ricos ficando mais ricos e países pobres ficando mais pobres. É uma desigualdade que estava diminuindo ao longo dos últimos 30 anos, mas que a gente deve observar alguma volta desses países que são mais pobres, tendo dificuldade de crescer se você compara com os Estados Unidos e com a Alemanha e com a China, por exemplo. A China parece que nada aconteceu lá. Essa é a verdade. Você teve alguns dados de atividade que saíram hoje e ontem, mas realmente a situação na China está bem tranquila se você comparar com o resto do mundo, sabe? Em relação à economia. Então é isso. Vai ser bem diferente essa recuperação. Entendi. Você falou um pouquinho que essa crise ela é um motor de desigualdade, principalmente nos países emergentes, né? E aí eu queria que você adentrasse um pouquinho nesse tema, falando o que a gente pode esperar do mundo, mas principalmente do Brasil, nesse momento pós-Covid-19, em relação ao desemprego, à desigualdade, à pobreza e à globalização e à polarização política. A gente vai continuar, assim, a nossa situação econômica e o jeito de se organizar economicamente, ele vai continuar do jeito que está ou isso tende para uma mudança? Tá. Minha visão é o seguinte, eu acho que a gente está, eu acho que isso tende para uma mudança, mas eu não chamo de mudança, eu chamo, na verdade, justamente uma intensificação daquela tendência que já tinha anteriormente, né? O que o vírus está fazendo não é necessariamente mudar as coisas, ele está acelerando alguns processos que já estavam em curso e que, na verdade, agora só ficaram mais evidentes. O primeiro ponto governos autoritários. Assim, eu acho que isso é uma tendência e que vai ficar cada vez mais evidente agora por causa de algumas coisas que eu falei, principalmente do desemprego. As pessoas vão ter os jovens principalmente, vão ter muita dificuldade de arrumar um emprego, então essa felicidade que traz, na verdade, a renda e o trabalho e o pertencimento numa economia, isso é um gerador de pessoas nas ruas, tá? Outra coisa é o seguinte, se você observar em 2019, no ano passado, tem uma matéria na The Economist, que o título dela é o seguinte, 2019, caiu aqui o celular, chama 2019 o ano dos protestos, tá? 2019 foi o ano dos protestos. E se você observar, foi de fato, e pouco se deu atenção a isso. Porque isso não ocorreu muito no Brasil nem nos Estados Unidos, mas no resto do mundo todo teve protesto. E aí você me pergunta,
tá bom, mas o que as pessoas foram pedir? E se eu te responder assim, ninguém sabe. No início sabiam, tá? Porque começaram protestos em todos os lugares. Nos países com muito desemprego, ou com muita inflação, ou com muita desigualdade. Aí você olhava e falava, tá, esse protesto é por causa, então, de desemprego. Aí tinha um outro protesto no Irã. Aí você fala, no Irã e em alguns países de fundamentalismo religioso. Aí você fala, não, tá bom, então esses protestos são de as pessoas querem um Estado mais laico. Aí você vê protestos no Chile, por exemplo. Fala, pô, o Chile, a desigualdade no Chile está cada vez menor, o país está cada vez mais avançado em educação. Por que as pessoas foram às ruas? E aí na Espanha. E aí todos os lugares começaram a ter protestos muito grandes e pouco se deu atenção a isso. Muito se deu atenção à guerra comercial nos Estados Unidos e na China. Mas pouco se deu atenção aos protestos. E aí o que as pessoas foram pedir nos protestos? Tudo e nada ao mesmo tempo. O que elas foram pedir às ruas era muito difuso, tá? Elas foram, na verdade, falar que elas não queriam o que estava ali. Elas não sabem o que elas querem. A única coisa que elas sabem é que da forma que está não dá para ser. É uma insatisfação difusa. A Leila até contribuiu aqui. Quando eu trabalhava na Esplanada, a gente falava isso. Tinha protesto todo dia, mesmo que com uma pessoa. Mas ninguém sabia. Eu acho que a gente trouxe isso um pouquinho para 2020, né? Assim, na quarentena a gente tem panelaço agendado de meia em meia hora para coisas pró e contra, né? A gente tem essa insatisfação também muito difusa. É isso. E tem um livro de um filósofo que chama Troubles in Paradise. Você estar no paraíso e mesmo assim você está insatisfeito, porque o mundo de fato hoje está muito melhor, mas as pessoas estão indo às ruas, e aí a gente não sabe o que isso vai dar de resultado. Eu acho que as pessoas vão voltar, porque agora a gente tem uma situação muito peculiar de desemprego, de desigualdade, em alguns países vai ter inflação, a gente vai voltar com algumas crises econômicas que vai fazer as pessoas irem às ruas. Então, a democracia, ela de fato, não vale muito a pena a gente entrar nesse assunto muito complexo, ela realmente, pode ser que a gente caminhe em alguns países para o modelo mais chinês e tudo mais, isso já está sendo, alguns economistas falam isso, e aí tem a grande questão da globalização. Muita gente está falando numa coisa meio anti-globalização, né? Eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que possa haver um sentimento anti-globalização nas ruas, mas eu não acredito numa globalização econômica. Eu acho que o mundo chegou num ponto que ele está cada vez mais correlacionado, o fluxo de informação está gigante, o fluxo de mercadoria está gigante, e quando a pessoa vai expressar manifestações anti-globalização, eu acho que isso fica só no discurso, porque a globalização exigiria dessa pessoa que ela pagasse, ela quer ter esse discurso, mas ela não quer pagar mais caro em alguns produtos que ela consome. Quando chega nesse nível, ela desiste da globalização. Então a globalização econômica, você viu, qual foi a maior guerra comercial que teve ano passado? Foi Estados Unidos e China. Poxa, como é que eles estão atuando agora na crise? Em sintonia completa. A economia, os interesses econômicos se sobressaem aos interesses políticos, porque os dois países têm interesse. Um é o consumidor global e o outro é o produtor global, no caso Estados Unidos e China. Então, quando tem cooperação econômica, interessa a todos, e mesmo que possa surgir esses sentimentos anti-globalização que surgiram muito na ocasião dessas migrações que ocorreram para a Europa, eu não acredito em antiglobalização econômica. E de fato você vai ler algumas coisas nesse sentido. De você trocar alguma coisa que você importa por alguma coisa produzida no seu país. Isso é muito bonito, na verdade. Mas quando você faz isso, você praticamente aumenta o insumo que você está, o produto final que você vende no seu país. E ninguém quer fazer. Nenhum consumidor quer pagar mais caro a despeito de uma globalização. A globalização ela faz com que todos os países produzam o que sabem fazer de melhor. E fazem as trocas.
Então, Entendi. não acredito nisso, assim, tá? Mais Interessante. alguma coisa que eu possa ter esquecido sobre o Brasil, né? Reformas em impostos, que é uma coisa que eu anotei aqui para falar, que é uma das soluções de saída dessa crise. A reforma no Brasil, no caso a mais recente foi a da Previdência e alguma coisa no trabalho, ela só ocorre quando isso deixa de ser uma questão política e passa a ser uma questão de sobrevivência da economia. A reforma da Previdência, ela teve um debate gigante, foi aprovada com atrasos até, ela era para ter, mas na, há de se comemorar, lógico, porque é uma aprovação muito difícil, muito impopular, mas extremamente necessária para o contínuo funcionamento da economia e para não deixar o país atrasado em relação a outros países, como estava na questão da Previdência. Hoje as pessoas elas vivem mais, esse é o ponto. Então, a reforma só vai ser aprovada, no caso, quais são as próximas? A reforma tributária, por exemplo. E aí você tem uma discussão muito grande, porque a gente precisa pagar essa conta, tá? A gente vai sair dessa crise com uma conta muito cara para pagar, que pode chegar a 90% do PIB. Recorde isso. O que é 90% do PIB? Significa que tudo que a gente produz num ano, 90% disso a gente tem de dívida. A gente usa essa expressão porque alguns países podem ter mais dívida ou menos dívida, mas como tem economias maiores e menores, a gente tem que sempre falar a dívida. A gente nunca fala, o Brasil tem 4 trilhões de dívida. Nunca fala dessa forma. A gente sempre fala, o Brasil tem 90% do que produz num ano de dívida. É justamente um meio para você poder comparar com outros países. Isso, em países emergentes, é muita coisa. A gente precisa pagar essa conta. O que vai acontecer? Eu acho que vai acontecer precisa acontecer uma reforma tributária urgente, não no sentido de aumentar os tributos, tá? Mas no sentido de simplificar. Tá? A gente tem muito remendo de tributos e a gente precisa, na verdade, diminuir o número de impostos, mas não diminuir a carga tributária. Isso é impensável nos dias de hoje. Tá? Pode ser que a gente veja algumas decisões no sentido de tributar. A gente já teve aumentos recentes no sentido de tributar a herança, e está tendo conversas agora na tributação de dividendos de empresa e eventualmente até de tributação de capital e tributação de grandes fortunas. Esse é um tema muito, muito, muito polêmico, mas se eu puder escolher eu acho que a tributação de dividendos, obviamente tem que haver uma reforma ali na tributação de dividendos, porque a gente paga outros impostos. A gente não tributa dividendos numa empresa, né? Não é bitributado isso. Os dividendos que o sócio recebe da empresa, isso já está líquido. Mas a gente paga outros impostos que outros países do mundo não pagam, como PIS, COFINS. Então teria que haver, e tem o lucro presumido, enfim, a gente tem um remendo geral de um monte de impostos que a gente paga, que para você poder tributar os dividendos, você tem que consertar, fazer um pouquinho o dever de casa para chegar nesse ponto. A tributação de herança, ela já foi muito aumentada, era muito baixo isso no Brasil, obviamente isso depende do estado, mas no Rio, por exemplo, era de 4%, hoje isso já chega a 8%. Então, nesse sentido, algumas coisas já foram aumentadas. E de fato, eu não sei, assim, eu acho que a gente tem que pagar essa conta, assim, não tem mais espaço para aumentar imposto no Brasil, tá? O que a gente tem que fazer Essa agora é crescer. é uma conversa que, na verdade, a gente tem muito espaço para falar, né? É uma conversa muito grande, bastante polêmica. E eu queria, na verdade, trazer a gente para outro lado. A gente tem testemunhado um cenário de redesenho das relações de consumo, né, entre clientes, entre consumidores e empresas. Por um lado, as empresas elas têm se juntado e se movimentado para contribuir diretamente em prol do enfrentamento do Covid-19, né? E por outro, os consumidores estão cada vez mais cobrando essa postura. Assim, o silêncio nunca foi tão
tão ensurdecedor, né? Assim, nunca houve tanta crítica a empresas que não se manifestaram em relação a isso. Como Exato. você vê o futuro dessa. Como é que esse novo jogo de mercado vai impactar no futuro, vai aparecer no futuro? Perfeito. O Brasil, ele está muito atrasado nesse tema, tá? Lá fora, nos Estados Unidos, o próprio mercado de capitais já está adaptado de uma forma que as empresas que causam impacto social positivo conseguem se financiar até mais barato do que as empresas sem impacto social. Porque tem uma questão, tem uma diferença de filantropia e de impacto social, né? A XP Investimentos, ela fez uma doação de 25 milhões. Você viu aí outros bancos também fazerem doações muito gordas. A nossa empresa também, a gente tem um dia chama o BR Advisors Day, é o dia da BR Advisors, onde todas as nossas receitas são revertidas também para projetos sociais. Então, o que está acontecendo, né? Qual é o objetivo de uma empresa? Quem ela quer agradar? Ela precisa agradar basicamente três grandes figuras, tá? Principalmente empresas de capital aberto. Uma é o consumidor, ela precisa agradar o consumidor. A segunda é os acionistas, né? Principalmente se ela é uma empresa de capital aberto, ela precisa agradar aqueles investidores. E terceiro, os funcionários que lá trabalham, tá? Isso que você está me falando é uma visão que você fala do consumidor, o que é ótimo, tá? Quanto mais o consumidor exigir que as empresas tenham impacto social, obviamente mais elas vão consumir os produtos dessa empresa. Isso vai trazer aquele pertencimento que o pessoal de marketing tanto fala. Beleza. Lá fora, como é que isso está desenvolvido? Aí você tem os acionistas. Poxa, cara, os acionistas são um pilar importante do funcionamento da engrenagem de uma empresa. Os acionistas também precisam exigir impacto social das empresas, senão elas não investem na empresa. Deveria ser assim. Não deveria ser puramente sobressair o interesse econômico. Essa é uma empresa boa, crescente, legal. Não, lá fora você tem tanto os acionistas quanto os bancos financiando empresas de forma muito mais facilitada e mais barata quando elas causam impacto social. Tá? E terceiro, os funcionários. Isso causa, e aí você pode falar com o pessoal de gente de gestão, de RH, como isso causa um pertencimento de você ter um objetivo maior, que não é só atender os seus clientes e acionistas, é atender também os seus funcionários e fazer com que eles tenham essa sensação de que eles têm uma missão que vai muito além daquela missão do objeto empresarial delas. Então, isso não pode ser exigido somente do consumidor. Isso de fato já está acontecendo. Mas isso precisa ser exigido dos funcionários da empresa, que hoje a empresa é diferente do século passado, né? Hoje a empresa não tem o dono de um lado mandando na empresa e os funcionários trabalhando. Hoje os funcionários, muitos são acionistas da própria empresa da qual trabalham. Então, isso precisa vir não só da diretoria da empresa, isso precisa vir também dos funcionários. Um outro ponto que eu quero falar é o seguinte, só para terminar essa resposta, tem muita gente achando oportunista a situação de uma empresa que se aproveita agora do Covid. Tá? O que eu respondo é o seguinte, quando você conversa com uma professora de uma escola que não tem merenda, o que importa é a sensação do dinheiro que ela recebe. Então, se você perguntar para uma, como eu te falei, para uma tia de escola que recebe dinheiro, que está precisando de grana, que recebe o dinheiro para comprar alimento para os alunos, pergunta para ela o que ela acha se as empresas estão sendo interesseiras em marketing ou não. Na verdade, o dinheiro que chega para ela vai agradecer muito. O que importa para ela é ver comida na mesa. Não é se as empresas estão fazendo isso como marketing ou não. Se a empresa hoje faz como marketing, só como marketing, né? Se a empresa não tem a real causa da alma de ajudar, cara, vamos aplaudir também, porque uma pessoa que ajuda, essa bondade ela transborda. Então, mesmo que ela faça sem interesse, ninguém se arrepende de doar. Em nenhum momento você se arrepende de algum donativo que você fez. Então,
eu acho que isso tem que ser aplaudido, independente da forma que for. E o último ponto é o seguinte, que é a questão do... eu acho que você me perguntou Não, eu acho que é isso. A Acho questão que é isso mesmo. do home office, né? Alô? Alô, você tá me escutando, Beto? Tô sim. É isso, é isso. Essa é a minha opinião. Eu acho que as pessoas têm que também, na pessoa física, fazerem donativos diretos, porque esse terceiro setor da economia, como é muito grande lá fora, isso a gente tem que se espelhar neles e a gente fala que o brasileiro é tão solidário, mas quando você vai botar nos números, você vai ver que a gente ainda está um pouquinho atrasado quando você compara com coisas lá fora, entendeu? Com certeza, eu acho que essa pandemia foi uma grande surpresa, né? A movimentação que a gente está vendo em prol desse enfrentamento das empresas se juntando e doando, que é uma ótima surpresa, tomara que isso se mantenha, né? Essa solidariedade que brotou dessa grande dificuldade, dessa grande crise, permaneça para a gente rever nossas relações enquanto consumidores, empresas e seres humanos mesmo. Eu acho que é muito interessante isso. Beto, a gente vai ficando por aqui, que a gente está com o horário já estourando, daqui a pouco a gente cai, o Instagram derruba a gente. Mas muito obrigada, Beto. Pessoal que acompanhou, muito obrigada. Essa live ela vai estar disponível assim que a gente terminar, vai estar disponível no nosso IGTV, junto com as outras que a gente está fazendo. A gente já falou de temas que vão dar preservação histórica ao setor elétrico, então é bem interessante. Quem se interessar, dá uma olhada no nosso IGTV. Beto, mais uma vez, muito obrigada. Eu Eu que acho que agradeço. você falou que foi muito interessante para a gente pensar. A gente está um pouco saturado de notícia, mas a gente sabe que a economia é um tema fundamental para a gente pensar em todas as áreas, né, de atuação que a gente tem. Obrigado, Raíssa. Eu fico à disposição. Espero que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho que seja. E fiquem bem todos. Crises passam. A única certeza que a gente tem é que crise passa. E daqui a alguns meses a gente já vai estar todos já botando essa roda para girar de forma mais rápida possível para voltar a crescer e retomar o que a gente perdeu aí nesse mês que passou. Obrigado, Com Raíssa. certeza, Obrigado pela Beto. Muito oportunidade. obrigada. Tchau, Um tchau. Até a abraço. Tchau, tchau. próxima. Obrigado.